E aí, beleza? Quando o assunto é relacionamento e corresponsabilidade, uma dica muito interessante é assistir o filme Invictus. Invictus conta um pouquinho da história de Nelson Mandela, figura essencial na luta contra a divisão de negros e brancos lá na África do Sul. Mandela já percebia o quanto era problemático viver em um país onde negros e brancos eram extremamente divididos. Na África do Sul, negros chegaram a ser excluídos da cidadania, tiveram muitos direitos cortados. Lá, essa segregação racial foi muito séria. E Nelson Mandela, quando chega à presidência, começa a tomar atitudes para unificar cada vez mais o seu povo. Nelson Mandela mostra uma atitude de corresponsabilidade. Ele sabe que todo esse problema não é culpa dele, mas que ele é responsável por fazer algo. Nós devemos parar de olhar para as coisas e dizer assim: isso não tem nada a ver comigo, isso não é culpa minha, isso é um problema histórico muito complexo, o que eu posso fazer por isso? Somos, de alguma forma, corresponsáveis pelo bom andamento da nossa nação, do nosso trabalho, da nossa escola. E Nelson Mandela percebeu isso, que ele podia fazer algo, que aquele país era o país dele, que aquele povo era o povo dele. E ele fez algo. Ele assumiu para si, pelo menos parte dessa responsabilidade. E o que ele fez? Ele percebeu que, por meio do esporte, ele poderia dar grandes passos na unificação do povo africano. Então, qual era esse esporte? O rugby. Só que naquela época o rugby era praticado praticamente só pelos brancos. Então, torcer pela seleção era torcer pelos brancos, pela elite. Mas Nelson Mandela percebeu que dava para mudar isso. E ele percebeu que se o rugby passasse a ser visto como um esporte de todos, ele poderia unificar as pessoas da sua nação. Então ele chama o técnico do time e ele vai trabalhando o relacionamento entre as pessoas. Então, naquele momento em que muitas pessoas estavam divididas, e aqui nós temos um sério mau exemplo de como agir nas situações, pessoas divididas, pessoas se ofendendo, pessoas cada vez mais separadas. Naquele cenário, Nelson Mandela começou a tomar atitudes para melhorar o relacionamento entre as pessoas dali. Buscou unificar as pessoas, a princípio, pela paixão pelo esporte. Então, com o passar do tempo, o técnico do time, que era branco, foi trabalhando a parte tática, enquanto Nelson Mandela ia colocando as premissas, ele ia colocando aquilo que ele entendia que era o melhor para a sua nação. Ele ia desenvolvendo um relacionamento cada vez melhor entre as pessoas. Nelson Mandela, por exemplo, valorizava muito as características de cada um. Extrair o melhor de cada pessoa. Fazer com que cada pessoa se sinta importante no processo. Isso é muito interessante também. Então a gente percebe que através do esporte, com muito trabalho, com muita calma, passo a passo, as pessoas na África vão quebrando aquele preconceito, quebrando aquela distância e caminhando em direção a uma unificação. Então, uma das dicas, entre várias, que o filme traz pra gente é a seguinte: devemos assumir a nossa responsabilidade no processo. Devemos parar de olhar para as coisas e dizer: isso não tem nada a ver comigo, isso é muito grande para mim, eu não posso fazer nada. Sim, nós podemos. Nelson Mandela é a prova de que, através de um sonho, nós podemos transformar, pelo menos em parte, a realidade. Corresponsabilidade. Olha aí na tua escola e veja o que você pode fazer para que a tua escola frutifique mais, para que as pessoas aprendam mais no teu trabalho, enfim, onde você estiver, na tua casa. Assuma responsabilidade. Ainda que seja pouco, aparentemente pouco ou pequeno o seu trabalho, mas ele vai fazer a diferença. Outra coisa que o filme ensina também
essa questão do relacionamento. Buscar coisas que nos unem às outras pessoas. Olhar para aquilo que unifica e deixar que os pontos em comum falem mais forte. Deixar certas diferenças de lado e olharmos que somos humanos, que somos pessoas que estão no mesmo barco e que precisamos remar juntos, que precisamos jogar juntos, como no caso aqui do rugby, um esporte coletivo, que precisa de um trabalho coletivo. Precisamos nos relacionar bem, ver o que cada um pode oferecer de melhor, trabalhar isso para que o time seja um time vitorioso. Talvez até invicto, por que não? Aliás, o filme chama Invictus por causa de um poema que era muito querido pelo Nelson Mandela. Enfim, essas são algumas coisas que o filme nos ensina. Assistam, vale a pena. Um forte abraço e até a próxima.